Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O plantio da soja no Rio Grande do Sul chega a 5% da área projetada. Para a safra 2025-26, a projeção da Emater Rio Grande do Sul indica o cultivo de 6,7 milhões de hectares, com produtividade média estimada em 3.180 quilos por hectare. Nas áreas com melhor umidade residual, o plantio foi intensificado. Já nas regiões sem ocorrência recente de chuvas, as operações foram suspensas ou ainda não começaram. A Emater observa que as restrições financeiras e dificuldades de acesso ao crédito rural limitam os investimentos em insumos e pode reduzir ligeiramente a área cultivada em comparação à safra anterior. Em relação ao milho, a semeadura atinge 80% da área projetada no estado. Cerca de 15% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo e 5% em fase de florescimento. Para a atual safra, a área estimada no Rio Grande do Sul é de 785 mil hectares, com produtividade média projetada em 7.370 quilos por hectare. A entrega de fertilizantes pela indústria deve crescer 1% em 2025 e chegar a quase 50 milhões de toneladas. A projeção apresenta queda apenas no Rio Grande do Sul. Os números foram apresentados por uma consultoria independente durante um simpósio na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, em Curitiba. Os dados apontam que a indústria de fertilizantes deve entregar 48,2 milhões de toneladas em 2025, aumento de 1% em comparação com 2024. O Rio Grande do Sul é o único estado que deve registrar queda nas entregas, que pode chegar a 10% no ano. A compra de fertilizante representa 25% do custo de produção da soja. De acordo com analistas da consultoria, as importações de fertilizantes pelo Brasil aumentaram. Apenas de adubo de origem chinesa, o crescimento nas compras foi de 58%. Os números da Associação Nacional para a Difusão de Adubos ainda não estão disponíveis. Os preços da laranja de mesa estão caindo, resultado da queda na demanda. Confira. Depois de altas seguidas, sustentadas pela boa procura pela fruta, os valores da laranja no mercado de mesa caíram nos últimos dias. Pesquisadores do CPEA atribuem os preços menores à demanda enfraquecida, já que os consumidores estão aguardando o recebimento dos salários. Enquanto no segmento industrial as cotações da laranja seguem estáveis, a caixa de 40,8 quilos da laranja pera de mesa na árvore sofreu uma queda de 0,19%, sendo negociada na semana passada a uma média de R$ 61,47. Os preços dos ovos caíram em outubro. A queda é reflexo da maior oferta do produto. Pelo segundo mês consecutivo, as cotações dos ovos registraram forte queda nas regiões acompanhadas pelo CPEA. A demanda enfraquecida, típica de final de mês, e a maior disponibilidade da proteína no mercado interno são responsáveis pela baixa. Segundo o levantamento do CPEA, em Bastos, principal município produtor do estado de São Paulo, as médias mensais dos ovos brancos e vermelhos foram as menores desde novembro de 2024, ou seja, as mais baixas do ano, em termos reais. O poder de compra do avicultor está em alta. Em outubro, em comparação ao farelo de soja, o índice atingiu recorde. Cálculos do CPEA indicam que no mês passado, com a venda de 1 quilo de frango vivo no estado de São Paulo, foi possível adquirir 3,85 quilos de farelo de soja, volume 10% superior ao de setembro e expressivos 49,3% acima do registrado em outubro do ano passado. A diferença mostra o poder de compra dos avicultores paulistas em comparação a um dos principais insumos da atividade. Pesquisadores explicam que o cenário mais favorável ao avicultor está atrelado, sobretudo, à forte reação das cotações do frango vivo no mercado interno, que já operam em patamares semelhantes ao período pré-gripe aviária, e também à desvalorização do farelo de soja. O resultado evidencia a excelência dos protocolos aplicados após a detecção do caso de gripe aviária no sul do país em maio. Há menos de 2 semanas, para o início da COP30 em Belém, o Brasil anunciou o menor índice de desmatamento da Amazônia em 11 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, esse é o 4º ano seguido de queda.
Os dados apontam que entre agosto de 2024 e julho deste ano, a área desmatada na Amazônia atingiu quase 5.800 quilômetros quadrados. É uma redução de 11% em relação ao período anterior. Mas o relatório ainda traz um alerta preocupante. O risco do aumento das áreas de degradação ambiental, que subiu de 27% para 38%. Essa situação é provocada por cortes seletivos de árvores, secas intensas e queimadas. São exemplos de degradação ambiental a derrubada da mata para uso de pastagens ou para a construção de rodovias. Nós precisamos enfrentar a mudança do clima em duas direções, saindo da dependência do uso de combustível fóssil e zerando o desmatamento. Desde a COP26, vários países têm o compromisso de zerar o desmatamento. Foi isso que foi aprovado. Mas só o Brasil assumiu esse compromisso público. No Cerrado, a queda do desmatamento também foi de cerca de 11%. A área atingida chegou a 7.235 quilômetros quadrados. Os órgãos ambientais investigam uma mortandade de peixes no interior de São Paulo. Amostras de água do rio São José dos Dourados, na cidade de Meridiano, foram coletadas e vão passar por análises. As imagens impressionam. São milhares de peixes mortos de várias espécies. Um prejuízo ambiental difícil de calcular. Os pescadores vieram para pousar e já perceberam a mortalidade de peixe. Liguei para a CETESB, liguei para o Ambiental e era muito peixe morto, muito. Seu Cleomar é presidente da ONG SOS São José, criada em 2001 para defender a preservação do rio. A única coisa que a gente não queria era essa tragédia, sempre preservar para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Infelizmente, a tragédia foi feita. A Polícia Militar Ambiental e a perícia estiveram aqui às margens do rio acompanhando de perto a situação. A CETESB, órgão ambiental responsável pela fiscalização, também esteve aqui no rio São José dos Dourados, coletando amostras da água que serão analisadas para descobrir a verdadeira causa da morte de tantos peixes. Segundo informações de populares da região, que estourou um duto da usina que fica armazenando vinhaça, né? E veio para as águas do rio São José acontecendo esse fato aí. Não dando oxigênio para os peixes e vindo a morrer eles. Sobre a suspeita de vazamento de produtos químicos ou dejetos da usina de cana-de-açúcar da cidade no Rio, a empresa admite o rompimento de uma adutora, mas que o problema teria sido contido imediatamente. A usina defende que o caso não tem relação com a mortandade de peixes e que ocorrências deste tipo vêm sendo observadas desde o último dia 15 de outubro. Agora vamos esperar o laudo da científica, o laudo da CETESB para poder falar o certo. Em nota, a empresa informou que acompanha o caso junto à CETESB e autoridades locais e que está contribuindo com os órgãos competentes. A empresa reitera ainda o compromisso com o meio ambiente e com as comunidades das quais faz parte. O prédio onde funcionou uma das maiores usinas de açúcar e álcool do Brasil na década de 1950, hoje é cenário para obras de artistas renomados internacionalmente. Alguns funcionários da usina Santa Terezinha, no interior de Pernambuco, se dedicam a outras atividades no local e as máquinas pesadas deram espaço para a cultura e para a arte. Com o encerramento das atividades da usina voltados para o álcool e para a cana-de-açúcar, os moradores que obtinham vínculos empregatícios tiveram que se reinventar para garantir a renda mensal familiar. Ao todo, eram cerca de 3.000 trabalhadores. A usina foi uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do país nos anos 50. Hoje são 44 hectares voltados ao turismo, à arte e à botânica. A usina se inicia por volta de 29, onde ela começa fazendo a sua primeira moagem. Nos anos 50, ela tem um maior destaque, onde ela passa a ser a maior usina produtora de açúcar e álcool do país nos anos 50. E no final da década de 90, fomos atingidos por uma grave crise econômica. E nos anos de 2000
2016, a gente inicia com esse projeto, que é um parque artístico e botânico. 40% da economia local corresponde à usina de artes. A ressignificação trouxe novas possibilidades para os moradores do distrito de Santa Terezinha. Hoje contamos com trilhas ecológicas, camping, pesca e pagues, bares, pousadas, e tudo isso vai trazendo uma sustentabilidade para a economia local através do turismo e o próprio projeto Usina de Arte, onde hoje a gente tem mais de 45 esculturas. É comum os moradores possuírem parentes que já trabalharam na usina. Hoje, eles também estão trabalhando, porém, a função mudou. Como é o caso do Ronaldo, que trabalha aqui há 10 anos. O que antes se resumia em cana-de-açúcar e álcool, hoje comporta arte e botânica. Meu pai trabalhou com o pai do Dr. Ricardo na fazenda. Aí, com o tempo, a gente veio para cá, mais próximo da empresa. E graças a Deus, o Dr. Ricardo me deu uma oportunidade e eu estou aqui no Jardim Botânico trabalhando. Thales iniciou ainda estagiário e hoje é guia turístico do parque. Eu inicio como estagiário e eu me reinvento com o guia de turismo, tá? E a partir de hoje eu venho recebendo inúmeras agências, escolas, grupos familiares dentro do parque, e aí isso vai trazendo, de certa forma, uma economia para as pessoas que permanecem morando na usina. Lúcia Maria é artesã e também foi beneficiada com a usina de artes. Os eventos e exposições das artes atraem diversos turistas, o que movimenta a economia e propaga o artesanato. Atualmente a gente costura roupa para o pessoal mesmo da comunidade, a gente chama as meninas da comunidade, elas vêm, costura suas roupas. Os artesanatos, a gente faz jogo de cozinha, almofada, lençol, cortina, tanto para cada uma das moradoras, como a gente faz para vender para a comunidade. Além da arte, Ricardo firmou um compromisso com a educação. O espaço possui experiências educacionais voltadas para a área da tecnologia. Desde programação em Python, inteligência artificial, manejo de arquivos de nuvem, esse tipo de coisa, né? Muitos cursos diversos. Hoje a gente está efetivamente caminhando para criar uma comunidade de inovação com base tecnológica. O que antes era tomado pela sonora dos gigantes maquinários e engrenagens, hoje ocupa diversas obras de tirar o fôlego. A gente abre a partir de 5h30 da manhã às 6 da noite, tá? O espaço ele é gratuito. E aí eles vão se deslumbrar e vão sair com várias expectativas do nosso projeto. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o Brasil. Na segunda, a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera e a formação de uma área de baixa pressão no oceano entre a costa do sul e do sudeste mantém áreas de instabilidade em boa parte do país, com pancadas de chuva desde as primeiras horas do dia em várias regiões. E a região centro-oeste e norte do país seguem com risco de temporais e pancadas de chuva mais fortes. No sul do Brasil, a chuva se espalha desde cedo, atingindo o norte e leste do estado gaúcho, boa parte de Santa Catarina e o leste e metade sul do Paraná. As pancadas variam entre fraca a moderada intensidade, mas no norte paranaense, há chance de chuva forte e isolada à tarde. No litoral catarinense, as pancadas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Na região sudeste, as instabilidades persistem ao longo do dia. Em São Paulo, as pancadas ocorrem desde manhã e se intensificam à tarde, com chuva moderada a forte e risco de temporais no interior e no litoral. Em Minas, as chuvas se espalham entre o centro-sul, Triângulo e oeste do estado, também com volumes elevados e trovoadas. O Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo seguem com pancadas de chuva e acumulados significativos, enquanto o norte mineiro permanece com tempo mais firme. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, as instabilidades continuam,
e há chance de pancadas moderadas a fortes e temporais localizados. No Nordeste, o tempo fica mais instável no sul e sudoeste do Maranhão, além do Piauí e oeste da Bahia, com chuva moderada a forte. No litoral leste, as chuvas ocorrem de maneira mais fraca e isolada, enquanto o restante da região segue com tempo mais seco e ensolarado. E na região norte do país, as pancadas de chuva se espalham e ganham força sobre o Amazonas, Rondônia, Pará e Roraima, com chuva moderada e risco de temporais. Enquanto no Acre as pancadas são mais leves e isoladas, e no Amapá o tempo permanece firme. Em relação às temperaturas, máximas de 20 graus em Porto Alegre, 23 em São Paulo, 30 em Salvador e Natal, 25 em Belo Horizonte e 31 em Palmas, Cuiabá e Campo Grande. Os presidentes dos Estados Unidos e da China anunciaram um acordo comercial na semana passada e, com isso, o país asiático passou a pagar taxas mais baixas do que o Brasil. A gente lembra que os produtos brasileiros enfrentam hoje alíquotas de até 50% para entrar no mercado americano, apesar de existir várias exceções. Mas como esse acordo com a China pode impactar as nossas negociações com o governo norte-americano? Quem chega para fazer uma análise é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo sempre ao Record News Rural. Oi, Kelly. Sempre um prazer participar. Daniel, quando dois chefes de Estado se encontram, normalmente é porque já tem ali um acordo que foi estabelecido e eles selam isso publicamente. Dava para a gente já prever que haveria um acordo, afinal de contas são dois gigantes que dependem um do outro, então certamente uma hora, mais cedo ou mais tarde, China e Estados Unidos teriam que rever ali os seus posicionamentos? Olha, Kelly, a ligação entre as duas economias, chinesa e americana, é profunda. A gente sabe que ambos têm um ao outro como o parceiro comercial número 1 do planeta. Então, naturalmente, quando entram numa zona de tensão, de um lado tem um teste de fogo para ver quem é que consegue se impor e tirar vantagens, mas na prática e na realidade econômica, ambos podem e tendem a sair perdendo. Neste caso, a expectativa que já vinha se amadurecendo era de que a tensão comercial entre os dois países tivesse uma trégua. E o que aconteceu nesse contato entre Trump e Xi Jinping, anunciado há pouco, foi exatamente isso. Eu acho que é importante entender o que isso significa, Kelly. Eu não creio que foi um acordo de paz. Ambos continuam armados, muito bem armados, com os respectivos instrumentos apontados uns contra os outros. Mas concordam, nos próximos 12 meses, em não atirar. Então, o acordo estabelecido agora é um que adia para o futuro eventual ataque que tinha se tornado uma rotina quase que diária na relação entre Estados Unidos e China. Pois é, e em um desses pontos que ficaram acordados tem a ver com a soja. Então, obviamente, a China volta a comprar soja dos Estados Unidos. Nós, aqui do Brasil, somos grandes exportadores de soja, mais de 80% da nossa soja, da nossa exportação de soja, o destino é para a China. Como que essa volta da compra por parte da China de soja dos Estados Unidos pode afetar a gente aqui no Brasil? Eu acho que é importante a gente examinar dois cenários. O primeiro é de curto prazo. O acordo estabelecido entre a China e os Estados Unidos, essa trégua, faz com que a China, que tinha paralisado a compra de soja nos Estados Unidos, agora se comprometa em comprar até janeiro 12 milhões de toneladas e nos próximos 3 anos 25 milhões de toneladas. O que faz, na prática, que eles reestabeleçam, Estados Unidos e China, a média de comércio de soja que já existia entre os países nos últimos anos. Não houve um avanço, houve um restabelecimento das relações comerciais tradicionais. Para o Brasil, significa que esse boom de compra chinesa de soja na América do Sul, em particular do Brasil, para suprir a demanda americana, tenderá a reduzir. Significa que nós vamos perder mercado, nos fragilizar? Eu não creio. Mas, no curto prazo, a expectativa de que a China compre parte da soja norte-americana e, portanto, esse crescimento exponencial da demanda chinesa
sobre a soja brasileira, que vem desde março, talvez arrefeça em um primeiro momento. No médio prazo, no entanto, Kelly, a sinalização das relações entre Estados Unidos e China não é exatamente de paz. E o que deve acontecer nos próximos anos é que ambos os países vão se esforçar para diminuir a dependência uns dos outros. O que significa que a China cada vez mais tenderá a olhar para fornecedores de soja em outras partes do mundo como seu parceiro principal. E aqui sim, o Brasil continuará tendo uma prioridade e uma oportunidade nessa relação com a China. É porque uma vez que a confiança foi quebrada, né, uma taça ali de cristal que trincou, é difícil você voltar ao estágio inicial, ou seja, é praticamente impossível. Então, esse é o cenário que a gente vê agora? Exatamente, Kelly. Se a gente for olhar no passado, quando houve aquela primeira guerra comercial, no primeiro governo Trump com a China, eles estabeleceram um acordo em que os Estados Unidos se comprometeu a comprar em torno de 30 bilhões de dólares de produtos norte-americanos. E não comprou aquilo que foi prometido. Agora, o acordo não foi estabelecido em valores, mas em toneladas, justamente com o objetivo de assegurar um pouco mais esse compromisso chinês. Mas nada indica que isso vai ser cumprido ou descumprido outra vez. Por isso mesmo, a tendência do mercado é que ele precifique essa incerteza em todos os elos da equação. O próprio comprador chinês não sabe o que vai acontecer nas relações com os Estados Unidos no ano que vem. Será que eu vou apostar as minhas fichas em comprar do produtor norte-americano? Ou não será melhor olhar para outras partes do mundo? E o próprio produtor americano, que veja a situação, Kelly, arrisca quebrar em massa, já que grande parte da sua exportação vai para a China. Olhando para o ano que vem, será que vale a pena eu continuar produzindo soja? Ou será que eu não vou buscar um produto alternativo? Então essa trégua quebra esse cristal da confiança. E a confiança tem esse atributo, não é? De uma vez rompida, dificilmente se reestabelece. O que significa que abrem-se as portas para essa ligação entre Brasil e China se aprofundar ainda mais. Pois é. Agora, vamos olhar, então, de uma forma estratégica para o Brasil no seguinte sentido. Nós estamos tentando negociar a sobretaxa. Claro, a gente exporta também mais carne bovina para a China em relação aos Estados Unidos, mas o café tem o mercado norte-americano como realmente muito importante, a mesma coisa em relação à piscicultura. Então, existem setores do agro ainda bastante sensibilizados com esse tarifaço. Daniel, na sua avaliação, como que esse acordo entre Estados Unidos então, e a China pode ter algum reflexo aqui nas nossas negociações com os Estados Unidos? Kelly, à primeira vista, a interpretação é de dizer que isso não mexe muito nos impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre nós. Primeiro porque, na relação com a China, Brasil e Estados Unidos, em grande medida, são competidores. Em outras palavras, nós somos produtores de bens primários que vendem para o mesmo comprador. E, em grande medida, estamos disputando o mercado. Por outro lado, nós sabemos que este acordo entre Trump e Xi Jinping sinaliza uma certa fragilidade norte-americana, porque o que foi agora estabelecido foi uma trégua em que os Estados Unidos pedem que a China volte a comprar os seus produtos, mas em troca, o que exatamente os Estados Unidos ofereceu à China? Uma redução de 57% para 47% de taxa, combinado com um alívio na regulação do TikTok, nas dinâmicas de tensão geopolítica no tema, parece relativamente pouco. O que mostra que o Trump está preocupado com a situação da economia e os impactos que o tarifaço, que ele tem imposto ao mundo inteiro, tem para os produtores e consumidores norte-americanos. Entra o Brasil na jogada. Nós aqui temos, talvez, um espaço para negociar com os Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos estão atentos e, quem sabe, sensibilizados com a dificuldade de se reorganizar, um ambiente de tarifas genéricas impostas ao mundo, que, em última análise, pode respingar no aumento de preço para o produtor norte-americano. Eu vejo isso, em análise, em resumo, Kelly, como uma sinalização positiva de que Trump pode também querer estabelecer tréguas ou acordos com outras nações. Pois é, pegando esse gancho, então, seu, porque, veja, a China está conversando com todo mundo, inclusive com a Índia, por exemplo, e agora, na última sexta-feira, com o próprio Canadá.
para estreitar relações comerciais. Obviamente, os Estados Unidos acompanham toda essa movimentação. Então, dependendo da posição norte-americana, cada vez mais os países acabam negociando com a China. É o caso aqui já do Brasil. Seria também, a gente tem uma chance, talvez, dos Estados Unidos olharem por esse caminho, dizendo, olha, a gente precisa, de repente, rever algumas tarifas, porque senão realmente a China vai nadar de braçada, apesar de que, como você já citou, em alguns produtos o Brasil e os Estados Unidos são concorrentes. Olha, Kelly, eu creio que se a gente for tirar a fumaça, né, os inúmeros aspectos das negociações, as tensões particulares de cada produto, em cada área, lá no fundo, a questão é uma briga entre Estados Unidos e China para ver quem vai liderar o mundo no futuro. E ambos querem encaminhar uma espécie de divisão das zonas de influência no planeta. A palavra é o desacoplamento. A grande questão, no entanto, é que partes do planeta ficarão mais alinhados a um bloco ou a outro. E nós sabemos que o Brasil, estando localizado nessa zona de influência ocidental norte-americana, deveria, sob o olhar americano, ficar próximo dos Estados Unidos. Nós temos, na verdade, boa parte da nossa indústria, mesmo agro, dependendo da importação de insumos norte-americanos. Mas o nosso grande comprador e, em última análise, quem alimenta e financia a balança comercial brasileira é a Ásia, em particular a China. Isso também é verdade com a maioria dos países da América Latina, como também é verdade com boa parte da África. O que faz com que os Estados Unidos, se quiserem realizar uma divisão de zonas de influência no mundo em que ele se mantenha protagonista, abra as mãos, ou estenda as mãos, melhor dizendo, para que acordos com países que tenham uma relação próxima de comércio com a China, como o Brasil, sejam de fato acordos ganha-ganha, que abram espaço para que essa troca seja vantajosa para os dois lados. O que significa que o mundo ocidental está em compasso de espera para ver o que os Estados Unidos têm a oferecer. Se nada for oferecido, do lado de lá da China, tem muita gente querendo comprar. Exato. Inclusive, nesta semana, uma comitiva do governo brasileiro estará em Washington participando de reuniões nessa tentativa realmente de a gente reverter esse tarifaço todo, né? Depois do encontro entre Trump e Lula, entra na negociação, nas conversas, todas as equipes do governo, dos governos, né, para realmente começar, de fato, rever ou não essa sobretaxa. Você acredita que, como o Trump está cedendo em alguns momentos, a gente tem, com outros países, o Brasil pode reverter essa taxa? Eu acho que existe um aspecto particular na relação entre Brasil e os Estados Unidos que torna a nossa dinâmica diplomática mais complexa e, quem sabe, mais sensível. E é o elemento ideológico. Porque nós sabemos que algumas das lideranças norte-americanas, como, por exemplo, o secretário Marco Rubio, um descendente de cubanos que é formado numa linha ideológica muito firme, que defende os valores de liberdade e que tem sido um falcão na crítica a decisões tomadas pelo judiciário e por lideranças brasileiras em aspectos de liberdade de expressão. Então, nós não sabemos qual o peso que esse atributo ideológico terá na dinâmica de decisão norte-americana. O mais provável é que, ao longo do tempo, ele seja mediado com os interesses econômicos que os Estados Unidos também têm. E se eu pudesse dizer, né, um cenário otimista, seria que nesses diálogos entre os dois países, gradualmente, se aliviem as tensões tarifárias, quem sabe expandindo a lista de produtos excepcionados, incluindo, por exemplo, o café, quem sabe retomando espaço para a carne e, passo a passo, estabelecendo uma relação de confiança que possa, ao longo do tempo, quem sabe, restabelecer uma situação, digamos, de mais normalidade. Mas eu não creio que, no curto prazo, nós assistiremos, na relação com os Estados Unidos, a grandes avanços ou grandes situações de paz. Ou seja, para quem exporta, principalmente para os Estados Unidos, o momento ainda é de muita cautela, porque não é da noite para o dia que a gente vai reverter essa situação. Sem dúvida, Kelly. O momento é de alerta e de olhar para o mundo, sempre tentando entender qual é o segundo passo. Porque as notícias, no ambiente de tensão,
elas vêm a todo instante, um acordo aqui, um anúncio ali. E muitas vezes, cada uma dessas notícias, embora interessante e importante, pode rapidamente se diluir num ambiente de grande volatilidade e incerteza. Cada produtor, diante de uma situação dessa, deve sempre ter, portanto, um plano B, na medida do possível e a depender da forma como o seu setor se organiza. Por um lado, se eu trabalho com os Estados Unidos, a pergunta é: seria possível eu redirecionar os meus bens para outros mercados? Se eu trabalho com outros mercados, é possível eu conseguir identificar alternativas caso algo interrompa esse fluxo de comércio? Mas sempre pensando em diversificar e reduzir a exposição, num ambiente de grande incerteza que, infelizmente, acaba batendo aqueles que produzem, trabalham, exportam e ajudam tanto o Brasil. Daniel, apesar dos desafios que você mencionou aqui para a gente tentar reverter esse tarifaço, né, realmente deve ser um trabalho agora muito árduo por parte do governo brasileiro, você acredita que houve pelo menos, o gelo foi quebrado a partir do momento que Lula e Trump se encontraram, conversaram, teve um tom ali mais leve, inclusive, por parte dos dois lados, né? Trouxeram para a gente uma certa leveza. É uma esperança ou, na verdade, é uma falsa esperança essas declarações apresentadas por parte dos dois presidentes? Olha, Kelly, eu acho que sim, a porta está aberta. Antes não existia um canal de interlocução, agora existe. Não apenas entre os presidentes, mas entre os ministros do primeiro escalão. E, a partir daí, entre os corpos técnicos. Na ausência de um contato, não há sequer motivo para ter esperança de que uma paz ou uma trégua será selada. Agora não. Agora esse contato está aberto. Nós podemos, a partir de então, racionalizar o diálogo, estabelecer os interesses e os temas de modo que a gente possa, passo a passo, construir avanços. Se é possível caminhar mais por determinados setores econômicos em que as vantagens são mútuas e recíprocas, caminharemos por ali. Se no segundo passo também é possível reduzir as tarifas para outros produtos que também são de interesse comum, caminhemos por ali. Se os Estados Unidos têm um interesse particular em vender mais biocombustível para o Brasil, vamos reduzir as restrições para a importação deles e, em troca, abrir espaço para vender mais. Então, à medida em que esse contato no primeiro escalão está aberto, abre-se uma nova trajetória que deve agora ser perseguida, passo a passo, numa peregrinação, que é ao mesmo tempo econômica e, sobretudo, uma conquista gradual de confiança, para que a gente saiba, daqui a um ano, quem sabe um pouco mais, a gente tenha de novo um ambiente de paz em que possamos expandir comércio e expandir relações diplomáticas entre as duas nações. Vamos ver então o que a gente vai acompanhar dessa semana de negociação entre Brasil e Estados Unidos. Foi muito bom te ouvir, viu, Daniel? Muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço e até breve. Até. Essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.